digamos assim, da negociação foi a questão da utilização racional, né, do Cantareira, né? Então, esse número de 25, apesar de ele não estar expresso no comunicado conjunto, assim, não foi expresso, mas é algo que se mantém-se, digamos assim, a mínima tensão entre PCJ e CEIVAP, né, e Paraíba do Sul. Isso daí ficou mais focado na relação da região metropolitana, ou seja, na utilização da Sabesp. Não se ventilou, pelo menos não se comentou nada a respeito da utilização para o PCJ, né, para a defluência, né, na questão dos 10 metros cúbicos por segundo. Então, isso também já é uma certa vantagem, né, porque pelo menos o foco ficou mais na questão aí da região metropolitana, que possui um sistema integrado, né, que possibilita, como o André mostrou, você ter uma curva aí de contingência mais elaborada, né. Então, vamos estar acompanhando, as regras continuam, né, da outorga conjunta do Cantareira, as faixas, tal. Óbvio que, na expectativa de, no final do ano, a Sabesp esteja bombeando entre 8 e 8,5, isso seja somado aos 23,5, aos 15,5 da faixa especial, desculpa, dando em torno aí de 24, 25. Então, realmente, a gente vai estar nessa toada aí, né? Infelizmente. A não ser que a gente tenha aí um início de período úmido aí que mude essa curva de tendência que o André mostrou aí, né? Quando é triste você ver isso, né? Que você vai vendo 30, 20, 10 anos, a média só caindo, né? É um negócio assim. Se fosse na conta da gente, na poupança da gente, no salário da gente, a gente ia estar bem triste, né? Ia estar bem crítico essa situação, né? A gente tem que lembrar que o Cantareira ele foi dimensionado nos anos 60 e o 33 metros cúbicos por segundo de regularização, então vocês imaginam, era a média de 1930 a 1960, né? De 30 anos. E nós estamos agora nessa situação. Então não adianta esperar do Cantareira mais essa regularização toda aí de 33. E nós já temos, né? A outorga continuou 33 para a região metropolitana e por uma questão de demanda, a bacia PCJ hoje tem até esse 10, né, no período úmido, no período seco. Então, sim, uma conta bem grosseira, não é bem isso, mas hoje é uma expectativa tirar quase que 40, né, metros cúbicos por segundo Cantareira. Então, por isso que a gente nunca está atingindo essa questão. Então, são números que quando da renovação da outorga, a gente vai ter que realmente colocar na mesa, né, porque não adianta ficar colocando números no papel e, como a gente está vendo, acabam não acontecendo, né? Eu acho que até essa questão da outorga, da renovação, a gente tem que... Nós já estamos em julho, né? A outorga vence em maio, e vou ver com o Patrick, né? Já citá-lo aqui para a gente começar a discussão se realmente vai ser só uma renovação de prazos, quando que a gente vai fazer, né? Pactuar direitinho com todos os atores aí, se a gente vai postergar essa discussão para outro momento. Mas, independente disso, eu acho que não adianta ficar esperando que volte para o 100%. O que eu quero dar o recado é esse, né? Se a gente ficar, vou renovar a outorga no prazo, para esperar no dia que voltar a 100%, da média de 1930 a 1960, isso não vai acontecer nunca, né? E o problema não é o número, né? O problema é ter água, né? É ter segurança hídrica. Acho que essa questão do Paraíba do Sul, essa obra que foi feita, ajudou, né, muito essa questão. A questão lá do Paraíba do Sul, só para finalizar essa questão aí da transposição, para colocar esses elementos para vocês, também houve uma outra contrapartida, ou seja, você aumentar a possibilidade de utilização dos volumes armazenados lá, né, porque a gente tinha uma curva de segurança um pouco mais conservadora. Então, isso com o compromisso aí de São Paulo, da Sabesp, a curva de segurança do Paraíba do Sul também ficou um pouco mais arrojada, digamos assim, né, mas aí no limite. Então, estamos acompanhando, estamos à disposição, tá? Qualquer questão aí em relação à ANA, estamos aqui também à disposição. Uma boa reunião a todos. Parabéns também para a SP Águas pelo trabalho, vamos estar acompanhando, e o que precisar, estamos por aqui. Obrigado, Alexandre. Nós agradecemos, Roberto, sempre a sua presença e a parceria da ANA. Eu consulto se temos inscritos. Eduardo Léo, que está pedindo a palavra. Por favor, Léo.
Alexandre, bom dia a todos, né? Me desculpa até se a pergunta parece muito ingênua, Alexandre, mas só para me reafirmar aqui, né? Eu me confundo até com a sobreposição das faixas que estão apresentadas aqui com as faixas que estão mencionadas na resolução ANA da E 925, né? E só para ver se eu entendi bem essa questão, né? Na resolução 925 já existe uma curva guia que seria, vamos dizer assim, quem orientaria a faixa 5 do sistema Cantareira, né? A minha pergunta é se essa curva, de algum modo, pode se sobrepor a essa curva guia, ou realmente está considerado um estado muito excepcional chegar nessa faixa 5. Pergunta aí só tentando entender a metodologia de integração entre esses dois normativos, né? E no mesmo sentido, entendo que existe uma sobreposição da resolução 925, caso venhamos a atingir a faixa 4 ou a faixa 3 da resolução 925, né? A partir do momento a partir do qual haveria redução das retiradas do sistema, acho que em valores maiores, em valores mais intensos do que aqueles que foram apresentados pelo André, né? Mas só para me confirmar como que ficaria essa sobreposição, entre aspas, das faixas da 925 com essas faixas que estão sendo propostas pela CESP-SP Águas. André, fique à vontade. Léo, assim, são coisas diferentes, né? Essas faixas são para definição das medidas de contingência mais relacionadas à operação do sistema de saneamento da região metropolitana pela Sabesp. Então, assim, essas faixas, elas não vão definir captação da Sabesp, né? A captação da Sabesp aqui é uma premissa para a construção da curva, porém, na transição de faixas, não existe uma obrigatoriedade de diminuição de valor outorgado ou de captação da Sabesp, porque isso está muito bem definido na própria 925, e aí sim, se essa metodologia ela propusesse mudança ou diminuição, aumento na captação do sistema Cantareira ou de outros sistemas também, né? A gente aí estaria havendo uma sobreposição de competências. No caso aqui, não. É uma premissa para a construção da curva. A gente olhar para o histórico recente, entendendo que há possibilidade de, operando uma gestão de demanda noturna de 10 horas de gestão na região metropolitana de São Paulo, haver a possibilidade da Sabesp captar 25 metros cúbicos por segundo, em média, no Cantareira. Então, as mudanças que ocorrem em relação aonde eu vou enxergar o observado de volume último do Cantareira, quanto a posição das faixas de atuação, vão ser no sentido de eu ter 8 horas de GDN se eu passar para a faixa superior, ou 12 horas de GDN se eu passar para a faixa inferior, da qual está encaixada a curva de contingência. Então, ela não gera essa mudança, não obriga, né, essa mudança na captação da Sabesp, como o instrumento Resolução Conjunta 925 tem a prerrogativa de mudar, né, a partir de uma observação de faixas de volume útil armazenado. Então, não há essa sobreposição a princípio. Embora essas duas, vamos dizer, metodologias de gestão, né, estão trabalhando em conjunto, só que cada uma está focando uma está olhando a operação do saneamento e a outra está olhando para a captação da Sabesp.
Obrigado, André. Acho que o Roberto tem alguma questão. Por favor, Roberto. Bom dia, Léo, tudo bem? A questão acho que para a gente destacar também, é que uma é a gestão da disponibilidade, né? A resolução 925, na verdade, está falando sobre a disponibilidade do Cantareira, aquilo que eu comentei. A gente ainda vai ter que rever essa questão da disponibilidade e a SP Águas, ao fazer a análise, também fez toda essa questão estatística aí para pensar no que realmente é disponível. E tem uma questão seguinte, tudo bem, a Sabesp hoje está autorizada a captar 33, mas captar 33, ela vai jogar água para onde? Ela não tem um reservatório lá em São Paulo que ela joga esses 33 e ela depois use, ela joga na ETA, e a ETA depende da demanda, né? Ou seja, acho que a maioria do pessoal aqui trabalha com saneamento, mas quem não trabalha também consegue ter essa noção. Você produz a água que é consumida, você não produz água e não tem onde ficar armazenando, né? Quer dizer, você tem alguns reservatórios, um sistema, tal, mas isso é uma questão diária, uma questão assim, ou seja, quando você tem essa gestão de demanda, que é o que a Arcesp está fazendo, em conjunto com a SP Águas, é nesse sentido, ou seja, se você está diminuindo pressão, se você está diminuindo a demanda, você está forçando a Sabesp para captar menos do sistema, e o indicativo que está dando é que capte-se menos do sistema Cantareira, né? Quer dizer, essa é a forma de você gerir a Sabesp, né? No sentido, sem ferir a sua autonomia. A Sabesp tem a sua autonomia, né? Uma empresa privada que vai fazer de acordo com as regras, né? Então, acho que, assim, eu até entendo, Léo, o que você está falando a respeito assim, de metodologias que ficam meio parecidas, mas elas podem não se sobrepor num certo aspecto, mas é porque são elementos diferentes, né? Um elemento foi a questão da distribuição da água, 925, a distribuição da água entre a região metropolitana e a bacia PCJ, então com uma negociação toda, que a maioria das pessoas acompanharam, que estão aqui, e outra coisa, essa questão agora mais local, né, assim, da região metropolitana, mais conjuntural, em relação à disponibilidade, tanto do Cantareira quanto dos outros sistemas, né? Então, eu acho que não existe uma sobreposição metodológica, que muitas vezes acaba usando as mesmas palavras, isso pode trazer uma certa confusão, né? Faixas, aí mistura com faixa aqui, faixa lá, aí tem faixas também em outros sistemas aqui que a Ana também gerencia, né? Mas é importante destacar isso, né? A Sabesp tem mantido essa meta dos 25, como eu falei, na faixa especial, o limite cai para 24, né? Então, quer dizer, esse número 25 é um número médio que a SP Águas está adotando para poder fazer um planejamento. Se acontecer de entrar na faixa especial mesmo, aí a gente vai ter um cálculo mais apurado, né? Pode dar essa pequena diferença. Mas de forma geral, a gente tem que lembrar disso, né? Se hoje está captando 24, 25 e poderia captar 33, quer dizer, isso está a favor da segurança hídrica, né? Quer dizer, tanto a Sabesp quanto os órgãos gestores, e mesmo aqui vocês do comitê, estamos todos jogando a favor da segurança hídrica, né? E não de falar assim, vamos usar a totalidade da outorga e depois a gente vê o que acontece, né? Isso seria realmente trágico, acho que para todo mundo. Um abraço, Léo, um abraço para todo mundo aí da agência PCJ também, manda um abraço para o Sérgio aí, não sei se ele está por aí. Obrigado, Roberto, André, pelos esclarecimentos, né? Acho que é evidente que a gente fala muito em legados das crises hídricas, né? Ou seja, acho que o conceito de faixas é um que veio para ficar, né? Acho que sair dessa binariedade, crise não crise, crítico não crítico, né? Seja para a sociedade, seja para o operador, para o usuário, trazer minimamente essa previsibilidade de forma mais automática, dependendo menos de decisões políticas, né? Que normalmente essas crises, coincidentemente, acabam caindo em anos de eleições, enfim. Então, eu acho que isso é bastante positivo, por mais que possa... O Sérgio está respondendo, um abraço, o Sérgio está por aí, sim, também. Bem-vindo, Sérgio Razeira, presidente da agência. Então, acho que esse conceito de faixas é algo bastante importante e não tem, como a gente tinha na outorga anterior, de certa forma, uma operação da mesma forma se o reservatório tivesse com 5% ou 95%. Então, acho que esse foi um grande legado aí da crise anterior que a ANA tem usado, né, em todas as suas resoluções, né, de operação de barragem, e as águas também
tanto no protocolo de escassez quanto no outro. Acho que ter esse degradê, essa situação semafórica, né, que qualquer um possa, de alguma forma, entender a degradação ou a melhoria de uma determinada situação. Eu acho que nós não temos mais questões, mas só tocando um ponto, né, acho que o Roberto trouxe reflexões importantes, e eu acho que só sobre a renovação do outorga, deles está por aí, Sérgio também, que acompanha muito perto, não é surpresa para ninguém, que a Sabesp, né, quando fez o pedido de protocolo, pediu uma prorrogação por até 5 anos, e é isso que está em avaliação dos órgãos gestores. E da nossa parte, né, Denis, me permita dizer que o comitê está pronto para discutir quando for, né? Se for já a renovação, estamos prontos e preparados para fazer essa discussão, e naturalmente, se houver uma prorrogação ipsiliter da forma que está, também a gente entende que, né, em virtude das barragens, 2 pontes em pedreira, que entrará em operação muito em breve, o sistema adutor regional, acho que é um conjunto de condições que vai adicional na mesa, como o Roberto disse, para discutir os números, as premissas e uma série de outras questões, porque a realidade tácita é essa que o Roberto disse, né? Nós podemos morrer de fazer modelagem com o IA, que tiver jusante, se o montante, a fluência tem mudado, não há conta de jusante que resolva essa capacidade de regularização, por mais mecanismos que a gente tenha cada vez mais, né? E da nossa parte, né, enquanto CTNH, enquanto comitê, as nossas premissas das descargas continuam as mesmas de sempre, né? Ou seja, sempre com muita precaução, racionalidade. O PCJ nunca olhou para os 158 hectolitros dizendo, olha, já que é meu, vou usar tudo quanto eu posso, né? Sempre que é possível economizar. Essas chuvas que tiveram agora rapidamente, né? A gente está fechando em questões de minutos, né? Acho que o recorde foi 8 minutos, né, entre a gente tomar uma decisão e fechar o Cantareira de forma automatizada. Então, mostra um pouco também o quanto a gente está colocando a contribuição para o PCJ para, de fato, fazer o uso mais racional possível, claro, atendendo às metas, as demandas dos usuários e as regras operativas, mas também tentando ter esse olhar que todos estão trazendo aqui do plurianual, né? Não adianta a gente olhar para 26, 27 vai existir. Se nós vamos estar aqui, eu não sei, mas 27 vai existir no calendário e, evidentemente, tem que ter esse olhar bastante plurianual, né? Então, acho que era isso. Não sei se o Sérgio Mazeira chegou por aí, se quiser também fazer algum comentário. Sérgio, bom dia, fique à vontade. Ai, meu Deus, Alexandre, eu sei que o Roberto fica me provocando, vocês sabem que eu não aguento, né? Mas é porque o tema é bom, o tema é bastante interessante e é a nossa vida, né? Eu só queria aqui falar um pouquinho, enquanto o Roberto, eu cheguei atrasado, tá, gente? Então, peço desculpa já, mas peguei o finalzinho da fala do André e a fala do Roberto. E aí me vem a memória aqui uma fala do Chicão, né? Não sei se o Chicão está presente na reunião, mas o Chicão sempre fala assim, ó, Cantareira, muito embora seja uma obra de engenharia maravilhosa, de grande porte, ela tem um prazo de validade. Ela foi planejada para, se não me falha a memória, 2000 ou 2000 alguma coisa. Então, o nosso grande desafio, região metropolitanas todas aí, né, a macrometrópole paulista, né, o grande desafio é achar água nova, né? O Alexandre falou muito bem, não tem modelo matemático, não tem inteligência artificial que dê conta de fechar uma conta que, né, a afluência e a produção só diminui. Então, a gente precisa pensar. Tem a recuperação do manancial, tem essa coisa das soluções baseadas na natureza, que é uma das teses que nós fazemos e nós defendemos, mas ela é uma ação de longo prazo, ela não é uma ação de curto prazo, precisa ser feito, precisa ser implantada, mas é uma ação de longo prazo, uma ação que envolve muita gente, porque uma coisa é fazer uma barragem, outra coisa é você conversar com 5, 10 mil propriedades rurais para você fazer a conservação. É um negócio realmente muito, muito difícil. Mas tudo isso tem que estar no nosso cardápio. E, principalmente, enquanto órgãos de planejamento, ANA, SP Águas, nós aqui, pensarmos novas fontes de água. Não temos como fazer. Eu estou aqui falando tudo isso e olhando para as demandas reprimidas que nós estamos aqui nos nossos municípios. Além de toda a estratégia que a gente já sabe, combater perdas,
enfim, arrumar jeito da água chegar mais rápido nos locais de consumo, tudo isso é um cardápio, mas nós temos que expandir isso e não esquecer das novas fontes. Nós temos que achar novas fontes, senão a conta não vai fechar mesmo, né? Então é isso, obrigado aí, gente. Eu acho que é um grande desafio para todos nós. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Só antes de passar para o André, aproveitando, André, já fazer uma pergunta que sempre chega aqui para a gente. O Sérgio falou da oferta, né? Mas no olhar da demanda, acho que ninguém tem dúvida do crescimento do PCJ, né? O Brasil quer morar no PCJ, isso traz um desafio gigantesco. E você vê, né? A Sabesp voltou a tirar 70 do sistema, né? Do sistema integrado, né? Não produzir 70, isso mostra, evidentemente, a entrada da estiagem, né? O El Niño, em tese, trazendo aí mais altas temperaturas para esse segundo semestre, evidentemente, também gera uma pressão na demanda, seja na evaporação, nos outros usos, seja irrigação ou para o consumo humano. E André, uma pergunta que sempre chega em relação ao controle de pressão, como está hoje na Grande São Paulo, né? Ou seja, você tem momentos de pressão zero, tem pressões de 3,4, se puder rapidamente, é uma medida que, inclusive, outros municípios também adotam, talvez com outra nomenclatura, ou não encaixando, né, nesses nomes. Também uma pergunta que sempre chega um pouco aqui, para controlar essa demanda que hoje já está em 70. A Sabesp voltou a produzir 70 metros cúbicos por segundo para abastecer a região metropolitana, né? Alexandre, talvez eu não tenha os números exatos aqui, mas o que é considerado na gestão de demanda tem um período de recuperação da pressão. Então, dentro dessas 10 horas, né, vamos dizer assim, eu tenho um período de diminuição e um de recuperação, porém, se não me engano, é permitida a pressão zero em um intervalo. Então, sim, isso aí está tudo definido lá na própria deliberação da Arcesp, onde também tem a metodologia de como a Sabesp faz a avaliação desses dados e passa para a Arcesp. Então, o que a gente percebe é assim que também, né, na região metropolitana aqui de São Paulo, em razão da infraestrutura instalada na rede, é possível fazer. Por exemplo, em outros municípios, a gente estava no final do ano discutindo sobre São José dos Campos, né, que surgiu aqui uma questão relacionada a uma baixa de defluência lá de Paraibuna, e aí caiu um pouco o nível. Aí a gente foi discutir com o Arcesp, assim, e aí, como seria isso para São José dos Campos? Por exemplo, um município grande, que pouquíssima extensão da rede, teria como fazer essa gestão de demanda. Aí, enfim, até uma discussão para se fazer com, eventualmente, a Ares, né? Isso é um olhar, por exemplo, de trazer infraestrutura para poder fazer essa gestão. Talvez Campinas consiga, mas será que outros municípios conseguem fazer? Piracicaba consegue? Será que Capivari? Enfim, a gente sabe que os municípios pequenos, em especial, vai ser muito difícil, porque isso requer uma infraestrutura instalada, né? Porém, eu não vejo... acho que a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma, que as agências reguladoras de saneamento olharem como um investimento necessário nas trocas de rede, enfim, porque, de fato, a gente não tem avançado em conseguir novas captações, como o Sérgio colocou, na mesma dimensão de reiteradas momentos de escassez pronunciados. Então, essa é uma medida possível, né? Porém, depende de regulamentação das agências reguladoras infranacionais, né? E no caso, a gente está falando de Arcesp, dos municípios abastecidos pela Sabesp, Ares PCJ, entre outras, que poderiam estar tratando desse tema, que é importantíssimo, né? É uma medida que é difícil para o usuário, porém, em algum momento, é mais interessante do que um rodízio. Então, precisamos, de fato, avaliar isso mesmo. E eu só queria fazer um ponto, se me permite aqui, Alexandre, eu acho que agradecer aqui, não é o objetivo da apresentação, mas acho que agradecer, você comentou da manifestação da diretoria do PCJ em apoio à questão da discussão ali no GAOPS, né, para aumento dessa cota temporária, né? Então, acho que isso foi bastante importante para o processo. E essa discussão acho que foi muito interessante assim, esse ano, porque ela foi bastante técnica, e se vocês olharem o comunicado que saiu,
é um comunicado que traz também um olhar para a segurança hídrica do próprio Paraíba do Sul, porque nas discussões, por exemplo, a gente tinha uma possibilidade descrita na resolução que fala das regras operativas do Sistema Integrado lá do Paraíba do Sul, sobre a possibilidade de usar a reserva técnica do reservatório de Paraibuna, mas que não seria possível sem um estudo técnico realizado pela operadora. E aí, nessas discussões, a gente trouxe a operadora de Paraibuna para conversa, e está sendo elaborado um TR, que vai ser discutido com o CEIVAP, enfim, órgãos gestores, para se fazer esse estudo e também ter uma outra alternativa para o próprio Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acho que essas discussões são importantes, né? A gente está, até lá no CNRH, está discutindo a questão de bacias contíguas e tal. Eu acho que esses casos concretos ajudam bastante nessa discussão, porque não existe solução pronta, né? Na hora dessas negociações, eu acho que tem que se entender o que é possível de cada lado, e eu acho que esse ano foi muito interessante essa discussão. Eu agradeço aqui também o povo lá do CEIVAP, e em especial aqui o PCJ pelo apoio. Obrigado, André. A questão do Rio de Janeiro, além do abastecimento, as questões de intrusão salina, manter um volume no rio que permita a intrusão salina ser segura. Então, veja aqui, de fato, o que nós estamos discutindo aqui na Câmara do PCJ tem repercussões lá na região metropolitana do Rio de Janeiro. Passar por último aí para o Rafael Leite do consórcio, que pediu a palavra, e aí a gente se alongou um pouquinho aqui, mas acho que é importante, esses tópicos que conversamos aqui, e a gente encerra então as inscrições. Rafael, bom dia, fique à vontade. Bom dia a todos. Rafael Leite do consórcio PCJ aqui. Pegar o gancho do Sérgio, o Sérgio perguntou do Chicão. O Chicão, a gente está no evento do grupo de perdas, que está acontecendo em Limeira, mas ele mandou um abraço a todos, e realmente, Sérgio, o Chicão sempre faz esse resgate histórico, do Cantareira, quando na época, se dizia água até os anos 2000, e tinha essa possibilidade de você conseguir água ali da bacia do Ribeira de Iguape, algo que não prosperou, mas depois se conseguiu, o aproveitamento do São Lourenço. Mas, enfim, só mesmo para ratificar essa questão histórica que sempre é resgatada pelo Chicão. Mas eu queria parabenizar, a nova metodologia, desenvolvida aí pela SP Águas, em parceria com a Arcesp, acho que isso mostra muito da maturidade em relação à governança, não só do sistema Cantareira em si, mas como um sistema integrado metropolitano como um todo. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque eu costumo acompanhar as salas de acompanhamento da ANA, sala de crise, o grupo que dá assessoramento à operação do sistema hidráulico do Paraíba do Sul, e você vê que ali você tem reunião de muitos entes técnicos, entidades gestoras, reguladoras, mostrando ali dados, os melhores dados disponíveis para cada um daqueles sistemas que é monitorado, E eu acho que, no caso aqui do PCJ, nós temos aqui a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que já é uma câmara técnica, câmara temática muito consolidada, se eu não me engano, surgiu lá em 94, nos anos 90, como um grupo técnico, de monitoramento hidrológico, e eu coloco aqui como sugestão, a gente talvez colocar esse acompanhamento também, dos boletins que vêm desse grupo integrado, da região metropolitana, que envolve as agências reguladoras Arcesp, ASP Águas, trazer um pouco desse acompanhamento da curva de contingência, como é que o volume do Cantareira está se comportando, talvez fazer um bate-bola entre sala de situação do PCJ com São Paulo, ou só o PCJ mesmo, orientado por São Paulo. Acho que seria muito bacana a gente trazer essas informações, são informações muito importantes, e que até ano passado a gente tinha um acompanhamento assim do CEMADEM, mais próximo do CEMADEM, mas acho que trazer algo que está ali no dia a dia de operacional mesmo dos órgãos gestores seria muito interessante. Obrigado aí, Rafael. Bom, com isso, então, acho que a gente só como encaminhamento, a proposta do Rafael é, inclusive, fazê-la aqui. Acho que, André, então, mais uma vez, nossos agradecimentos aqui à SP Águas, o Bertana aqui também, e dizer, então, que eu acho que a gente poderia, ou seja, acho que uma visão mais geral, que tiver na transição do SECPRUM, trazer uma apresentação, acho que das curvas, refazer essa apresentação olhando lá. Isso não elimina mensalmente, talvez, aí já vou dar serviço para os outros, é gostoso, Rafa?
Talvez o pessoal da sala de situação PCJ possa fazer um slide, 2 slides, talvez na apresentação mensal, extraído do boletim, e incorporar na sua apresentação, talvez só o comportamento da curva, né? E a gente deixar para alguns momentos mais trimestrais uma apresentação mais completa sobre a metodologia, mas trazer talvez um pouco isso que, né, o Rafael está colocando e que eu tinha pensado aqui em propor, os 2 slides talvez aí, Kátia, o pessoal da sala de situação, para que a gente possa olhar um pouco, né, não só ficar sabendo a notícia depois, a gente conseguir acompanhar um pouco para e passo aí. Então, acho que fica aí como encaminhamento das nossas discussões de hoje aqui. Obrigado, André, obrigado a todos. Bom, com isso, então, continuamos aqui a nossa reunião ordinária. Nosso próximo item é a aprovação da nossa ata da última. Ô, Léo, por favor, Léo, fique à vontade. Só, Alexandre, só para encerrar o assunto, seria possível só depois a gente acessar essa apresentação do André? Perfeito, Léo. Ele ia autorizar? Se puder nos mandar, inclusive a Secretaria Executiva tem enviado as apresentações aí para todos os membros do pós-reunião, então o André vai encaminhar. Sim. E se não encaminhar, o pessoal da Secretaria vai puxar a orelha dele lá e pedir para ele, tá bom? O pessoal me caça. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abração, Obrigado, ótima reunião. Fique à vontade para continuar conosco, mas sei que você tem outras agendas aí. Então, pediria para o pessoal da Secretaria Executiva só colocar em tela a nossa ata da última reunião para apreciação. E acho que tivemos só uma solicitação de ajuste de texto. E pediria aí para a Tainá e a equipe só fazer um comentário. Isso, Alexandre. Eu estava procurando aqui. Aqui nesse pedaço ela pede para colocar, né, que estão em queda ficando a vazão de maio de 2026 abaixo da média histórica analisada, que estava abaixo da média analisada no ano de 2026. E aí aqui sistema Cantareira, tirando a palavra equivalente aqui, né, descendo aqui, vazão descarregada do sistema equivalente, que foi de 10,4 metros cúbicos por segundo. Foi só essa correção. Então, feitas essas correções, né, a Kátia, na própria fala dela, né, então, daquele texto que foi enviado originalmente, então só teve esses 2 ajustes, então coloque a apreciação, aqueles que concordam a aprovação da ata com essas correções, permaneçam como estão, se há alguma objeção, por favor, registre aí no chat. Não havendo, então a ata está aprovada por unanimidade e vai lá para a publicação no nosso site dos comitês. Vou só compartilhar minha tela aqui para a gente dar uma olhadinha nas vazões desta manhã. Para mim já está em tela cheia aqui. Bom, então esse é o cenário, né, da bacia hoje pela manhã. Vocês vão os dados das 7h30, como já falamos, né, num período aí que tivemos chuvas, nos surpreenderam positivamente, meados de junho, depois o pessoal vai apresentar isso, e aí estamos no momento agora, né, de recuperação, queda, evidentemente, né, a chuva parou e aí as vazões despencam, e inclusive fizemos algumas aberturas aí que a gente vai mostrar em seguida. Mas olhando a primeira parte superior da figura, né, a bacia aqui do Jaguari, na ordem de afluência do Jaguari na ordem de 10 metros cúbicos por segundo, com uma defluência de 0,25, né, e tem conseguido em grande parte, pelo úmido, ficar em 0,25 e no período seco agora